Nosso companheiro Manuel Gamas, companheiro de longas batalhas, trabalhador no movimento espírita já há mais de 20 anos nessa terra. Para quem ainda não conhece, é nosso companheiro que serve principalmente na casa, no Centro Espírita Luz Divina, em Newark. Ele hoje vai nos ajudar a nos conhecer a nós mesmos. Manuel, seja muito bem-vindo. Meus queridos irmãos, bom dia. Bom dia. Acertei, né? Pela primeira vez. Rogamos a Jesus, aos benfeitores da luz, que nesse momento nos envolva em sua paz. Quando nós observamos as leituras dos livros de Emmanuel, de André Luiz, esses dois autores vão indicar para nós espíritas que o Centro Espírita é a universidade do Espírito, a escola do Espírito. Como sendo a escola do Espírito, no Centro Espírita nós temos os conhecimentos que os Espíritos nos passam para nós podermos refletir nesses conhecimentos. Conhecimentos profundos que às vezes demorarão reencarnações para que possam internizar ou entrar em nossos corações, adentrar o nosso íntimo. Mas quando nós vamos trabalhar o tema Conheça-te a ti mesmo, a doutrina espírita vem falar, os espíritos vêm nos dizer, que o conhecimento de nós mesmos é a chave para a nossa autolibertação. Nós vemos, nesses momentos delicados que vivemos na Terra, centros espíritas, trabalhadores que se dizem espíritas, apresentando soluções fáceis para problemas complexos, que são os problemas da alma. Os problemas do íntimo, as enfermidades que carregamos no íntimo, as enfermidades que carregamos por milênios em nosso íntimo. O Centro Espírita é o local para nós meditarmos nessa frase: conheça-te a ti mesmo. Só o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, nos dará a base, nos dará a chave para nós podermos conseguir a nossa autolibertação, a saúde integral que todos nós buscamos. A saúde não só do corpo físico, mas principalmente a saúde do espírito. Porque muitas vezes nós estamos doentes do corpo físico, mas o espírito está são. Então, assim, a doutrina espírita traz esse compêndio, traz essa multidão de livros, de ensinamentos, essas cartilhas que a doutrina espírita nos traz, para que nós possamos fazer esse conhecimento de nós mesmos. A grande dificuldade nossa, eu não sei como é que eu vou passar o... Está aqui. A grande dificuldade... Ok. A grande dificuldade de nós, espíritos ainda um pouquinho rebeldes, um pouquinho ainda carregados de inércia, é justamente isso. Saber aprender para aprender a mudar. Saber aprender é muito importante. Nesse saber aprender, nós temos dois grupos de aprendizes. Tem aquele aprendiz que ele não procura ler, conhecer a doutrina espírita, os conhecimentos, que fica na superfície dos conhecimentos e ficam buscando as soluções fáceis. O segundo grupo
É o segundo grupo daqueles que leem muito, que conhecem muito, mas não deixam o conhecimento adentrar no coração, no íntimo. O intelectual sobrepõe sobre o sentimento. E há uma necessidade de nós equilibrarmos as duas coisas: sentimento e intelectualidade. Conhecer para o íntimo ser tocado com o conhecimento que nós estamos adquirindo. Daí, porque nós colocamos saber aprender. O que nós alimentamos a nossa mente, como nós alimentamos a nossa mente, forma a pessoa que nós somos hoje. Isso são estudos feitos na psicologia, na ciência humana hoje, estudando o comportamento da criatura humana. E observando as criaturas humanas, eles vão questionando o que a pessoa lê, o que a pessoa mais ouve durante o dia, o que a pessoa mais vê durante o dia, o que mais impressiona a pessoa durante o dia. De acordo com aquilo que nós estamos buscando, nós vamos desenvolver o nosso caráter, a nossa forma de ser e de viver. Se nós somos aquela pessoa que nós gostamos de assistir muito filme de terror, muito filme de violência, novelas, 3, 4 horas de novelas durante o dia, essas mensagens que vêm, essas mensagens que estão sendo colocadas no nosso psiquismo, está desenvolvendo a nossa personalidade, a forma de nós agirmos no mundo, a forma de nós sermos no mundo. Nós começamos a buscar esse aprendizado inconscientemente, esse aprendizado que nós estamos buscando 3, 4 horas durante o dia, está impregnando na nossa personalidade. E nós passamos a ser aquilo que nós estamos aprendendo. Do mesmo jeito, se nós buscamos ler leituras saudáveis, buscar ouvir palestras saudáveis, buscar ouvir coisas saudáveis, filmes que possam desenvolver em nós a esperança de sermos melhores, filmes que possam desenvolver em nós a autoestima, essas coisas também provocam modificações em nosso comportamento. Assim, os estudiosos vão dizer que aquilo que nós alimentamos a mente, nós colocamos para fora através do nosso comportamento. Se você quer saber quem é uma pessoa, fique por alguns minutos conversando com a pessoa. Pelas palavras da pessoa, nós vamos identificando pouco a pouco quem é essa pessoa. Os desejos das pessoas. Aí nós estamos começando a fazer esse processo de conhecimento de si mesmo. O que nós colocamos na nossa mente determina quem nós seremos. E quando nós chegamos na doutrina espírita, vamos falar de doutrina espírita do mesmo jeito. Se nós estamos na doutrina espírita, afirma os espíritos, por mais de 10 anos, e nós continuamos com o mesmo comportamento de 10 anos, nós estamos estagnados. Estamos estagnados. Não houve modificação. Mas se nesses 10 anos houve alguma coisa, eu consegui perdoar a sogra, já houve uma modificação. Eu consegui deixar o vício do cigarro, já houve uma modificação. Eu consegui deixar o vício da bebida, já houve uma modificação. Sair da zona de conforto. O que acontece, meus irmãos? Quando nós começamos a aprender a doutrina espírita, mas quando nós falamos de aprender, é saber aprender. É quando nós ouvimos a doutrina espírita para nós podermos mudar, para aprendermos a mudar. Geralmente a gente ouve a doutrina espírita para mudar as pessoas. A gente estuda a doutrina espírita para doutrinar as pessoas. A gente está aqui assistindo a palestra e pensando no marido, essa palestra aqui é para ele. Ele devia estar aqui. Essa palestra aqui é para o meu chefe. Ele devia estar aqui.
Mas tudo que nós assimilamos, tudo que nós lemos, tudo que nós ouvimos tem que ser para nós. Se não for para nós, não está servindo. Que eu aprender a mudar. Para aprender a mudar, eu tenho que colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Aquilo que intelectualmente eu estou aprendendo no centro espírita. Aquilo que eu estou aprendendo intelectualmente no centro espírita, eu estou colocando no meu íntimo e aquilo está incomodando-me intimamente. Se aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita não está incomodando, não está dando certo. Se eu pego o telefone para fazer uma fofoca de alguém e começa a me incomodar lá dentro, a doutrina espírita está fazendo efeito em mim. Ah, se não me incomoda, vamos fazer uma oração para ela. E aí abre parênteses, aí começa. E pá. Fechamos o parênteses, temos que orar por ela. Aí não dá certo. A doutrina espírita não está fazendo efeito em nós. Por isso que esse processo. E aí Allan Kardec vai trazer uma questão que está na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. A terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 12 da Perfeição Moral. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Olha que interessante essa pergunta. Alguns estudiosos dizem que quando Kardec perguntava isso, ele sabia da resposta. Ele era o professor, aquele professor que perguntava para que os espíritos trouxessem a resposta para nós, de uma forma mais simples que nós pudéssemos entender. E aí ele pergunta, olha a questão que ele faz para os espíritos. Qual o meio prático e eficaz? Prático. Um meio que qualquer pessoa pode fazer, não tem desculpa. Ah, eu não faço porque eu não entendo. Tem gente que vai ler a Joana de Anjos que não lê a Joana de Anjos porque é muitas palavras difíceis. Compra um dicionário. Acabou a desculpa. Qual o meio prático? Um meio prático. Um meio que todos nós possamos fazer. E eficaz. Olha como é que ele é exigente, né? E tem que ser eficaz. Um meio eficaz. Um meio que causa essa incomodação dentro de nós. Que nós possamos incomodar dentro de nós e ter modificações não instantâneas. Não há modificação instantânea. Há modificações paulatinas. Dia após dia. São doses homeopáticas. A grande dificuldade de nós espíritas é essa. A gente quer ser Chico Xavier de um dia para o outro. A gente quer ser Paulo de Tarso depois que a gente lê o livro Paulo de Tarso de um dia para o outro. E não é assim. Você tem que ser o Manuel, o Marcos, a Temis, do mesmo jeito. Aceitando-se do jeito que é. E tentando incessantemente aprimorar-se, afirma Joana de Anjos no livro Momentos de Saúde. Aceitando-se do jeito que é o espírito imperfeito. Pega o espírito imperfeito e aperta, sai o quê, gente? Sai perfeição? Sai imperfeição. Espreme o espírito imperfeito, sai imperfeição. Temos que aceitar isso. Mas constantemente no processo de aprimoramento, dia após dia, doses homeopáticas. É o que nós estamos fazendo aqui. É por isso que os espíritos convidam-nos aos estudos na casa espírita. À participação na casa espírita. Eu digo para os amigos na casa espírita que nós só iremos descobrir o que é um centro espírita, o valor de um centro espírita, quando nós chegarmos do outro lado. Ao chegarmos do outro lado e a gente perceber a grandeza que é um trabalho numa casa espírita, eu estou falando casa espírita, viu, gente? Onde se estuda Kardec. Onde o objetivo primordial é o estudo de Kardec. É a autoanálise, o autoencontro, a autocura, a autorreforma, a cura do espírito imortal. Isso é casa espírita. As outras denominações podem denominar o que quiser. Eu posso abrir uma casa e falar que é casa espírita. Eu estou pagando um aluguel e põe lá Pai João, casa espírita Pai João. Mas será que é espiritismo mesmo?
na casa espírita nos oferece isso. Os estudos na casa espírita nos dão essa oportunidade das meditações. Quantas pessoas que chegam nos nossos estudos, e nós estamos aplicando estudo há 20 anos, e nós vemos a modificação de pessoas que entram de um jeito, entram amarradas com algemas, e aí depois de 1 anos contínuos no estudo, a pessoa vai modificando o caráter, a forma de pensar. Conhecemos uma pessoa agora, chegou de pouco, tem 1 ano que ela está no centro. Quando ela chegou no centro, ela chegou discutindo com os obsessores. Você vai ter que ficar aqui comigo. Hoje você vai ter que... Eu olhando, o que ela está conversando com quem, gente? E você vai ter que ficar aqui. E colocou a cadeira dela e mais 2 cadeiras. E eu olhei assim, mas o que é isso, gente? Essas cadeiras é para eles. Vocês vão ter que ficar comigo aqui. Já se fazem 1 ano e meio. As cadeiras estão lá com ela. Eles têm que ir com ela. Mas houve uma modificação tão grande nessa pessoa. O impulso agressivo que ela tinha. Até nas reuniões, ela queria até me bater às vezes, que eu falava alguma coisa. E com o estudo ela foi acalmando. Ela foi vendo, até que um dia ela caiu em lágrimas. Quando ela ouviu uma frase. Ela ouviu uma frase que modificou a vida dela. Todo o problema que ela vive, que nós vivemos, não está fora, está dentro. A mulher caiu em choro. E hoje é uma pessoa diferente. Não é perfeita. Só controla o estupim. Mas é o estudo que faz isso. As reflexões profundas. Que é o que nós falamos antes, saber aprender. E aí Kardec continua, olha que maravilha, olha como que ele pergunta, que pergunta fantástica, que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Ele não coloca assim, eu quero extinguir o mal de mim, não é isso que ele coloca resistir. Resistir o mal. Eu quero controlar. Eu quero me autocontrolar. Qual o meio fácil nessa vida de eu controlar a atração do mal, me autocontrolar? E os espíritos respondem, uma frase só, gente. Um sábio da antiguidade, vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Aí o que acontece? Como Kardec era igual a nós, né? Kardec vai na pergunta 919A e pergunta, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Pergunta, qual o meio de consegui-lo? Os Espíritos deu o meio prático, não foi? Conheça-te a ti mesmo. Agora Kardec quer que Santo Agostinho explica como é que ele fez. Ele usou o meio prático, como é que ele fez? Santo Agostinho disse que ele parava durante o dia e começava a fazer autoanálise, que é o que a gente vai trabalhar agora. Olha que interessante, gente. O método das 5 fases do Santo Agostinho. Que é uma resposta grande que tem lá. Que todos aqui conhecem, não é? A resposta. Conhece, né? Que todos aqui conhecem a resposta, não conhecem? Sim. Que lá ele vai falando como que ele todos os dias, ele observava o que ele fazia de bom, o que ele fazia de ruim, o que ele fazia de bom, o que ele fazia de ruim. Como é que era o comportamento dele? Hoje eu não consegui fazer isso, eu anotava. Mas eu consegui fazer aquilo, eu anotava. E foi anotando um processo de autoanálise. Olha como é que ele coloca, gente. Olha como é que esse método, se a gente colocar na nossa vida esse método. A primeira coisa que ele fala, o método da preparação. Nos prepararmos para isso. Para esse processo de autoanálise. No processo de autoanálise, há que ter silêncio íntimo. A preparação é muito silêncio íntimo. A preparação é nós sairmos do mundo.
É nós sairmos das coisas mundanas. Jesus pegava os discípulos e ia para os montes, não era assim que falava? E lá nos montes sempre tinha alguma coisa espiritual acontecendo. O que representa isso? É nós saímos das coisas do mundo e partimos para as coisas espirituais. A preparação é essa, é a preparação íntima, a preparação do silêncio íntimo. Nós somos muito agitados por natureza. Chegamos no carro, um momento que nós podemos fazer uma parada, o que a gente coloca? Coloca aquele bate-estaca para a gente ouvir. Aquela música, e vai, e sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Aquelas músicas profundas. Ou então aquela yo, sap, yo, subiu, yo, ya, sa, yo. E aí, E termina o que falou ali. É o ego falando para você. Não silencie. Continue sendo imperfeito. Não encontre com a essência. Continue na superfície. Continue sofrendo. Continue achando que você é a vítima. Continue achando que tudo é fácil. Continue achando que seu problema é de Donald Trump. Continue achando que seu problema é do coronavírus. Continua achando que o seu problema é dos governantes, é do marido, é da esposa, é do coordenador do centro espírita, os coitadinhos. Tem gente que vem com chicote para bater neles, que acha que o problema é dos coordenadores. E não é. Porque falta isso aqui, a gente. Preparação íntima. Para nós podermos fazer essa viagem íntima. Joana de Anjos afirma que nós fizemos grandes viagens. Saímos da Terra e fomos na Lua. Com as sondas agora chegamos até em outros planetas. Adentramos os mares. E a viagem que nós não queremos fazer é a grande viagem íntima. Aprofundar dentro de nós mesmos. Das cavernas escuras. Para nós podermos chegar na grande luz que está dentro de nós. Mas para isso há que ter uma preparação íntima. Para isso nós temos que querer sermos melhores. Nós ainda pensamos, nós aqui, o pessoal do nosso centro, viu? O pessoal do nosso centro pensa que essa modificação vai acontecer por osmose. A gente não modifica nada. E quer resultado diferente. Albert Einstein fala que isso é loucura. Querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa que fazíamos antes. Aí não tem como. Se nós queremos sermos, acabamos de conversar agora com o Marcos, Cristos. O que é Cristos? Cristos são espíritos crísticos que coordenam o universo. Oh my God! Coordenam os planetas, coordenam os sistemas solares. Jesus Cristo coordena a Terra. Mas Jesus foi como nós. Jesus foi um espírito inferior como nós. E um dia nós iremos ser como Cristo. Seremos o Cristo. Quando será isso? Quando nós temos a intenção de sermos melhores. Eu quero ser melhor. A intenção. Eu me preparar para ser melhor. Se eu quero ser melhor, tem que ser intencionalmente. Eu vou começar a ler livros, eu vou começar a participar dos estudos. Eu sei que é difícil, eu sei que eu não tenho tempo para nada. Porque a gente fala assim, né? É a desculpa. É o ego falando com a gente. E quando a gente tem tempo, tem que ter o tempo de descanso. O corpo. Domingo de manhã, ir para o centro. Eu fui semana passada, né? Já conta. Tem
pessoas que vêm nos estudos, participam do estudo conosco, e elas ficam 2 meses sem vir no estudo, e aí aparece no estudo de nós, e aí vem conversar com a gente, como se estivesse fazendo um favor para mim. Mas hoje eu estou aqui, viu? Eu estou aqui hoje, como se estivesse fazendo um favor para mim. Amiga, é para você. A gente quer a coisa por quê? Por osmose. Eu sento na cadeira, e todo o conhecimento vai adentrando no meu psiquismo, e eu me torno uma pessoa melhor. É o velho atavismo que nós acreditamos, que nós carregamos dentro de nós ainda, dos velhos religiosos. De procurarmos o que é mais fácil. Preste atenção, por exemplo. Um centro espírita que apresenta estudos, ninguém vai. Pouquíssimo vai. Mas o centro espírita que apresenta cura, tem gente que cura até outra reencarnação sua. A futura reencarnação sua também está curando agora. Você já vai com o corpo curado. Aí o centro enche. Lota de gente. O pessoal chega na quarta-feira, nas quarta-feiras tem um tratamento espiritual. E aí eles chegam, às vezes católicos, que são indicados para ir lá. E a pessoa olha para mim e fica na cadeira olhando para mim, esperando. Pensando que eu sou médico de cura. E olha para mim, olha para ela, e aí eu dou o passe também. E aí, é só isso? É só isso. E o diálogo fraterno. Mas e que dia que é a cura? Assim, a cura tem 3 dias seguidos que a gente tem de cura aqui. É mesmo? Então vira o dia errado, então vem no dia errado. E que dias são esses? O dia do estudo do Evangelho no sábado, 5h15. Estudo do Livro dos Espíritos, segunda-feira, 6h30. E sexta-feira, estudo do Livro dos Médios. 3 dias de cura. É cura brava, que cura até para as próximas reencarnações de cura. A pessoa some do centro. Some do centro. Mas se a gente fala assim, olha, fica tranquilo que... E a gente mexe, a pessoa mexe um pouquinho, o médium mexe um pouquinho, né? Fica tranquila que está aqui o bicho, viu? Ficou aqui, pode ir embora. Tinha um encosto, era 3 encostos grandes, bicho grande, 2 de chifre, e assim, a pessoa acredita. Ficou amarrado aqui. Um amigo foi no centro espírita no Brasil, e ele chegou, saiu da sala de palestra, e ele viu uma porta com um cadeado desse tamanho na porta. Ele, mas que diabo é aquilo ali? Tem seu dinheiro do centro ali dentro? Ele perguntou à pessoa, o que tem naquela sala ali? Os obsessores preços das reuniões. Um centro espírita, gente. E dizia centro espírita. Então esse centro está assim de gente, olha, a fila de gente. Por quê? Porque é a coisa fácil. É muito fácil, gente. Aí eu não preciso fazer isso aqui, essa preparação, isso aqui, ó, para que isso aqui? Não preciso mais. Eu estou com depressão, dou 3 passos e levo um balde de água fluidificada para casa, tomo banho com água fluidificada e isso, aquilo. E aí você está bom com depressão. Sem curar a alma, não há como. Uma pessoa chegou no nosso centro espírita, olha como é que é sério a coisa, gente. Ela chegou no centro espírita nosso, vindo do Brasil, e ela dizendo, quando ela começou a conversar com a gente, eu não sou psicólogo, mas estamos há muito tempo, há 20 anos fazendo atendimento fraterno, 22 anos fazendo atendimento fraterno, então a gente sabe mais ou menos uns cacuetes, algumas coisas quando a pessoa está com depressão, alguma coisa, mas a gente não fala também, não diagnostica, mas a gente já percebe. Então a pessoa começou a conversar, percebemos que tinha um quadro depressivo. E perguntamos, amiga, a gente vai ter que ser com muita cautela para perguntar. Você já foi em algum psicólogo que já te identificou com a depressão, alguma coisa, algum psiquiatra? Sim. Fui no psicólogo, fui no psiquiatra, passaram o remédio e detectaram a depressão, mas o médico falou que a minha depressão não é espiritual. E que eu parasse de tomar os remédios. Olha a responsabilidade, gente. Um médico desse está com vontade de pegar, dar uns tapas no bumbum. Tirar os remédios de uma pessoa com depressão? Olha a seriedade. E a pessoa chegou e o que nós indicamos? Busca um psicólogo urgente e busca um psiquiatra urgente para você conversar. O trabalho tem que ser junto, em conjunto.
O Espiritismo não veio tirar a profissão de psicólogo e de psiquiatra e de médicos. Nós viemos trabalhar juntos. O Espiritismo preocupa com a parte espiritual, com o espírito imortal, não com o corpo físico. E é esse é o processo aqui da autocura. Preparação, nos preparar. A segunda coisa que ele vai falar, a sintonia espiritual. A sintonia espiritual, nós nos preparamos, o silêncio íntimo, fizemos aquele silêncio íntimo, queremos modificação, gente, automaticamente começa a surgir as inspirações do mais alto. Começa a surgir a inspiração do anjo guardião, dos bons espíritos que querem que a gente cresça espiritualmente. Porque se nós formos fazer isso aqui sozinhos, nós não conseguimos. Vem a ajuda espiritual rápido. Com essa ajuda espiritual, nós começamos a fazer as reflexões agora. A reflexão que é maravilhosa. E agora eu começo a refletir no meu comportamento, na minha forma de ser, na minha forma de viver. Olha que fantástico, gente. Nesse momento agora eu esqueço de que os problemas do mundo são os meus problemas. Não, o problema seu é íntimo. E eu começo a fazer reflexão. Onde que eu começo? O que eu tenho que fazer? Onde começar? O que mais me aflige hoje? Quais situações que mais me afligem intimamente hoje? Nós vamos começando a fazer essas reflexões, fazendo reflexões, e essas reflexões sempre colocando, como nós acabamos de conversar agora com o Marcos, sempre trazendo uma virtude junto com a imperfeição que você tem, que nós temos. Se nós pensamos, por exemplo, somos orgulhosos. Quem é que não é orgulhoso? Todo mundo, né? Vamos pensar na humildade. Como é que vive um espírito humilde? Começar, por exemplo, ler biografias de Chico Xavier, ler biografias de Gandhi, ler biografias de pessoas que praticaram a humildade na Terra, ler o Evangelho de Jesus e observar o comportamento de Jesus, não para a gente ser esses espíritos de uma hora para outra, mas esses espíritos vão inspirando em nós a encontrar essa humildade que está em nós. As perfeições estão dentro de nós. As sementes das perfeições estão dentro de nós. Só que nós temos que refletir nos nossos defeitos de hoje. Refletir o como que esses defeitos atrapalham o nosso crescimento espiritual. Refletir que todos os nossos problemas que nós vivemos, todos eles, que a causa está dentro, não está fora. Mas o bom é que todas as resoluções estão dentro. A sua felicidade não depende de ninguém na Terra. Só depende de uma pessoa, de você. A sua autoiluminação não depende de ninguém. Imagina se a sua autoiluminação dependesse do seu marido, da sua esposa, dos seus parentes. Estávamos fritos. A autoiluminação depende só de nós mesmos. Essas reflexões profundas, refletir o que nós mais pensamos durante o dia. Isso é importantíssimo, gente. O pensamento é importante. Refletir o que nós mais pensamos durante o dia. Afirma os espíritos que quando nós emitimos um pensamento, esse pensamento é como um imã, atrai para próximo de nós todos aqueles que pensam igual a nós. Olha como é que é sério a coisa. O que eu mais penso durante o dia vai definir quem eu sou, vai definir o meu comportamento, vai definir a minha forma de ser. O que eu penso. Digas o que tu pensas, que eu direi quem tu és. É muito fácil. Não é fácil. Identificar os pensamentos. Analisar os pensamentos. Durante o dia, o que mais vem na minha cabeça? Pensamentos de violência? Pensamentos de destruição? Hoje nós vemos, meus irmãos, pegamos as redes sociais, a gente fica até com vergonha de ver o que a gente lê nas redes sociais. Amigos espíritas escrevendo absurdos nas redes sociais.
amigos espíritas. Defendendo determinado ponto, o outro defende determinado ponto, e um deleta o outro ali dentro no Facebook. E aí a pessoa que não é espírita vê aquilo e fala, meu Deus do céu, se no Facebook tá assim, imagina lá dentro da casa espírita, como é que não é? O que nós estamos emitindo para o mundo? O que nós estamos emitindo para quem está próximo de nós? Porque nós, aqui na Terra, estamos vivendo toda essa vibração que nós vivemos em torno da Terra, é o conjunto dos nossos pensamentos, daquilo que nós pensamos. O que é um umbral? Umbral é forjado com o nosso pensamento, dos encarnados e desencarnados. E onde começa esse umbral? Dentro de nós. Exterioriza ao redor de nós, exterioriza ao redor de uma cidade, exterioriza ao redor de todo o globo terrestre. Reflexão. O que eu penso? O que eu sinto? Quais são os meus sentimentos? O que eu mais sinto? Às vezes a gente sente uma coisa e pensa que é uma coisa. Por exemplo, a gente é bem ciumento e acha que é cuidadoso. Ou cuidadosa. A reflexão, eu sou ciumento. Eu tenho ciúme. Por que eu tenho ciúme? Olha a reflexão. A reflexão leva a outra coisa. Por que eu tenho ciúme? Porque eu sou inseguro. E por que eu sou inseguro? Falta autoestima. Por que falta autoestima? Falta autoamor. Você descobrir que você é filho de Deus. Você descobrir que você é luz. Você tem um manancial de luz dentro de você mesmo. Reflexão. Depois que nós vamos refletindo, nós vamos detalhando esses passos a como chegar a sermos uma pessoa melhor. Como é que eu vou conseguir ser uma pessoa melhor? Como é que eu vou trabalhar isso? Eu vou começar a detalhar. Eu vou começar a organizar a minha vida. Eu vou começar a participar mais do centro. Eu vou nesse dia, é o dia meu. Eu vou começar a participar até um dia para me fazer as minhas leituras dentro de casa. Os espíritos dizem que se nós organizarmos 1 hora por dia na nossa casa de leitura, os espíritos ali visitam a gente. Aquele 30 minutos passa para 45 minutos e 45 minutos passa para 1 hora. Uma amiga, ela ouviu a gente falar isso numa palestra, então ela disse, se Manuel faz acordar às 5 da manhã para ler, eu vou fazer também. Ela começou a fazer isso às 5 da manhã, ela começou a ler às 5 da manhã, todos os dias, às 5 da manhã, ela acordava para ler, fazer a sua leitura, terminava. E aí um dia uma vizinha, disse para ela, fulana, alguém estava na sua casa, um homem todo de branco saiu da sua casa, de 5 para 6 da manhã. Quem era aquela pessoa? Eu disse, não, ninguém entrou na minha casa. E aí logo ela sintonizou com a coisa. Era o momento que ela estava fazendo da leitura. Tinha um espírito junto. Um amigo espiritual junto. A vizinha que era médium, viu o espírito saindo de dentro da casa. 1 hora. 1 hora que nós façamos para podermos meditar numa leitura, para podermos fazer meditações e orações, os espíritos participam conosco. E o outro, da renovação. Essa renovação nós vamos passar por aqui, para a gente poder andar, porque senão a gente não vai conseguir terminar hoje. Hoje a palestra vai terminar às 2, não sei se vocês sabem, hein? Todo mundo está sabendo? Ok, agora fica sabendo. Então a Joana de Anjos fala que somente consegue lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscaras. Oh, my Deus. É fácil isso, gente? É desafiador. Uma autoanálise sem máscara. A gente começa a fazer autoanálise. Não, eu não sou mentiroso. Não, eu não sou preguiçoso. Eu gosto de descansar mais que alguns. Exato. Não, eu não sou perfeccionista. Eu gosto das coisas tudo certinho. Até as cadeiras têm que estar tudo no nível. Um perfeccionista. É a máscara do perfeccionista.
No perfeccionismo tem aquela coisa que a pessoa tem que se autoafirmar que ela é boa naquilo. Falta autoconfiança. Porque quando você tem autoconfiança em você mesmo, você faz e não espera que as pessoas vá falar que você é bom ou você é ruim. Mas o perfeccionista, não, ele espera que todo mundo fale. Então ele faz tudo perfeito para ninguém reclamar. E quando reclama, é um tormento. Eu trabalho com algumas pessoas perfeccionistas. Isso foi numa reencarnação passada, viu, gente? Não é essa reencarnação, não. E eu vejo quando a pessoa erra, como a pessoa fica, e agora? Sem ar. A máscara que nós criamos. Na autoanálise nós descobrimos que sou perfeccionista. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar agora a me aliviar. Eu não tenho que ser perfeito de um dia para o outro. Eu posso errar. Eu tenho que dar espaço para mim poder errar. Eu tenho que errar. Eu tenho o direito de errar. Ninguém é perfeito. João de Anjos continua. Olha que interessante essa frase. Se você sair daqui com essa frase, está ótimo, viu, gente? E tira a foto e leva para o marido que ficou em casa. Para a esposa que ficou em casa. Para isso, para essa autoanálise que ela está falando, não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. Joana de Ângeles. Nesse processo de autodescobrir, nesse processo de autoanálise, costuma surgir a companheira culpa costuma surgir. A culpa porque falta auto-perdão. A culpa, em qualquer caso, a culpa não é bom. A culpa nos deixa estagnados. Errei! Ok. Não posso voltar lá atrás. O que é que eu tenho que fazer? Auto-perdão. E um dia eu vou retificar isso. Eu fiz algo de ruim com alguém. Ok. Auto-perdoa. Um dia você vai ter que encontrar com essa pessoa de novo. That's it. Por que a culpa? Por que se autoculpar? Se nós queremos evoluir, se nós queremos ser pessoas melhores, nesse processo de descobrir, nós temos que usar bastante auto-perdão, gente. Porque a gente vai acabar vendo coisas que a gente não via antes. Coisas que nós cometemos, que nós achávamos que era normal, mas que agora, com a luz do conhecimento profundo da doutrina espírita, nós vemos que não é normal. Certa vez uma pessoa me procurou e disse: Manuel, eu fui convidado para poder dar o passe na casa espírita. Mas na minha juventude eu cometi o aborto. Eu não me sinto na posição de dar o passe. E eu disse: por quê? Porque eu acho que eu fiz um ato muito ruim na época. E eu perguntei: e na época você era espírita? Você tinha conhecimentos, esses conhecimentos iluminados? Os seus pais tinham com esses conhecimentos? Passou para você alguma coisa? Não. Não tinha nada. O desespero. A falta de conhecimento. Perdoe, minha amiga. Auto-perdão. O amor cobre a multidão de equívocos. Só o amor consegue, meus irmãos, apagar os erros que nós fizemos. E amiga, quando você estiver dando passe nas pessoas, pense na criança. Naquela criança que foi abortada, e coloque ela na frente da pessoa. A cada energia boa que você passa para a pessoa, você está emitindo para esse espírito. Saia da culpa. A culpa não resolve. Auto-perdão no processo de autodescobrimento. Nós vamos descobrir coisas que nós não queremos descobrir, que nós nunca paramos para descobrir, para analisar. A outra coisa que ela fala: não, nem se justifique. Nós justificamos muito pelos que nós fazemos de errado. Eu fiz isso por causa disso. Não resolve. Está errado. Você está errado, está errado. Eu fiz isso porque eu sou espírito inferior. Não resolve.
É reconhecer que está errado. Está errado, está errado. Não me culpo, me auto-perdoo e sigo em frente. O outro processo que ela fala, não julgar. Não julgar. Nós somos uns, às vezes, autoacusadores. Pessoas que vêm conversar com a gente no atendimento fraterno, eu não presto, eu sou a pior pessoa do mundo, eu fiz isso e aquilo. Mas quando você fez, você tinha a lucidez que você tem hoje? Não. Auto-perdão. Se auto-perdoe e segue. Para nós podermos terminar. Encontro com o nosso verdadeiro self. Reforma íntima. Harmonia do ser. E felicidade. Parece ser uma coisa tão assim, né? Uma utopia que eu estou falando aqui, né? Mas não é. O que encontrar com o verdadeiro self? Encontrar com nós mesmos. Encontrar com o anjo que está dentro de nós. Acabamos de conversar agora com o Marcos. O Marcos me deu uma frase que ficou na minha cabeça. Ele falando da reforma íntima sublimada. É esse, não é? Quando nós vamos fazer um processo de reforma íntima, às vezes, nós queremos ver só defeito. E a gente começa a ver e fala para todo mundo. Não, eu sou assim, assado, sou assim, assado, eu não presto, eu estou isso, aquilo, outro. No processo da reforma íntima sublimada, é nós observarmos os defeitos, mas nós podemos ver também a virtude. Todos somos possuidores de virtudes. No processo de reforma íntima, se a gente vai reformar uma casa, o que acontece com a casa? Nós vamos ter que pintar a casa, nós vamos ter que trocar o teto, nós vamos ter que trocar o piso, a casa fica toda virada de cabeça para baixo, não é? Estamos reformando. O íntimo é do mesmo jeito. No processo de reforma íntima, machuca. Nós ficamos machucados intimamente. Porque nós começamos a observar coisas que nós nunca observamos. Ou não queríamos observar. E aquilo machuca, gente. Como que eu posso ser assim ainda? Como que eu posso falar essas palavras ainda? E por que não? Eu tenho amigos que estão na luta, por exemplo, na luta contra o vício da bebida e do cigarro. Principalmente na bebida. Eles ficam 6 meses e aí depois eles procuram para conversar. Mas não, eu não consegui, não. A coisa foi mais forte. Estava em casa tranquilo, achando que estava tudo resolvido. E de repente aquela ligação do obsessor. Tem um churrasco aqui, a gente já tinha o jogo do Palmeiras e São Paulo. Ah, mas eu estou sem beber agora. Não, mas tem cerveja sem álcool, pode vir, tranquilo. Ah, cerveja sem álcool? Ah, então eu vou. E aí a gente começa a beber a cerveja sem álcool, e aí o jogo vai ficando caliente, sai um gol do Corinthians, e aí você é palmeirense, e aí você já dá aquele trem com álcool, já joga no bucho, e aí a gente já deixa a reforma íntima de lado, já esquece de tudo. É assim que acontece na vida da gente. Assim que acontece. Por isso que tem que ter um processo bem delicado, respeitar o limite de cada um, o nosso limite. Se eu ainda não consigo dominar o álcool, eu vou conviver com pessoas que estão bebendo álcool, não posso. Ainda não posso. Chico Xavier chegou para Emmanuel dizendo que iria fazer um culto do Evangelho no lar, na casa das nossas irmãs que vendem ilusões. E Emmanuel fez uma pergunta para ele. Você pode sair de lá, Chico? Sim, é só uma hora, eu vou lá, eu leio e vou-me embora.
Você pode sair de lá, Chico? Sim, eu posso. Mas o que ele estava falando? O que Emmanuel estava falando com o Chico? Sair mentalmente. Você pode? Chico podia. Chico podia sair mentalmente lá. Então, se a gente vive um problema muito difícil, nós estamos lutando contra uma imperfeição difícil, um processo de reforma íntima, e alguém, por exemplo, que é a bebida que a gente está falando, e alguém convida a gente para ir num bar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e a gente vendo aquela psicosfera harmônica ali, a gente não aguenta. Nós não estamos respeitando o nosso limite. Estou lutando contra a fofoca fraterna. E aí aquela pessoa que faz a fofoca fraterna liga para a gente. O que a gente faz? Atende o telefone? Não. Se eu estou fazendo um processo de reforma íntima, de modificação, eu não atendo o telefone. Ou então atende com a água benta na boca. A água abençoada na boca. Põe um copo de água na boca e deixa e deixa a pessoa conversando sozinha. Do processo da reforma íntima. Nós vamos cair, levantar, mas nós temos que ter respeito para conosco mesmo, para com os nossos limites. Para nós conseguirmos essa harmonia do ser. O que é a harmonia do ser? É a criatura que se autocontrola, é a criatura que tem um controle emocional, a criatura que tem esse controle íntimo, sentimental. Ela tem o autocontrole dela mesma. Ela sabe entrar e sair nos ambientes. Eu não vou naquele ambiente, aquele ambiente não vai me ajudar. Eu não vou participar dessa situação aqui, porque essa situação não vai me levar a uma situação boa. Eu não vou fazer isso com fulano, porque se eu faço isso com fulano por dinheiro, o que acontece? Isso vai atrasar o meu processo de crescimento espiritual. O que é mais importante para mim? O crescimento espiritual. É a pessoa que está assim, tem um autocontrole emocional, espiritual de si mesma. E a pessoa que consegue isso vai chegando no processo à felicidade. A felicidade é isso. Não é viver sem problemas. Vamos ter problemas, vamos ter dificuldade, vamos ter tudo. Só que nós vamos saber controlar tudo isso ao redor de nós. E seremos espíritos felizes. O espírito feliz, ele já chegou nessa posição que já conhece quem que é, ele sabe quem que ele é. Ele se auto-identificou. E quando nós nos auto-identificamos, nós também identificamos o Pai, o Deus. E quando nós passamos a identificar esse Pai Criador, nós passamos a ser parte da cocriação do universo. Nós passamos a ser espíritos iluminados que vão cocriar no universo. Não mais ficar cocriando confusões aqui na Terra. É o convite, meus irmãos, para essa noite. Para que nós possamos fazer esse autoencontro. Para que nós possamos assumir a rédea da nossa vida. Para que nós possamos entender de uma vez para outra que só tem um meio para nós atingirmos a harmonia e a felicidade íntima. O autoencontro. A autodisciplina. O autoaperfeiçoamento. O autoaprimoramento. Tudo é auto. E aí nós vamos conseguir nos autolibertar. Qualquer propaganda que nos ofereça para esse processo aqui fácil, encontrar com a felicidade fácil, são propostas baratas. O meio é árduo, é sacrifício. É muito sacrifício, é muita renúncia para sermos melhores. Se nós queremos ser um profissional, por exemplo, na nossa, queremos ser um profissional daqueles bons, nós temos que sacrificar, nós temos que renunciar, nós temos que levantar mais cedo para estudar o projeto que nós vamos apresentar, se nós somos engenheiro. Nós temos que levantar mais cedo para estudar o projeto, para apresentar para a companhia. Nós estamos preparando antes, porque nós queremos ser o melhor naquela posição que nós estamos. Se nós queremos ser espiritualmente melhores, é do mesmo jeito. Tem que ter sacrifício. Temos que sair da zona de conforto. Temos que sair daquele sofá quentinho
deixar um pouco a televisão de lado, deixar os computadores de lado e pararmos um pouco para identificar nós mesmos, para fazer essa viagem profunda para dentro de nós mesmos, adentrar dentro de nós mesmos e começarmos a sintonizar com essas verdades, com essas leis de Deus que estão dentro de nós, para que um dia nós possamos falar como Paulo de Tarso falou, depois de muito sacrifício, de muita renúncia, de muito autodescobrimento. Já não sou eu mais que vive, e sim o Cristo que vive em mim. Já não sou eu mais que vivo, e sim o Deus que vive, que pulsa no universo, que vive em meu coração. Que a paz do Cristo possa estar em nossos corações, em nossa mente, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja.